Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Não sei a hora que vocês vão estar aí assistindo, né, essa aula de hoje. Dando sequência às nossas atividades que a gente vem trabalhando. Eu tive de vocês um feedback muito positivo com relação à palestra da Betânia, né? Acho que vocês puderam ver na prática um pouco da gestão de pessoas, dos relacionamentos interpessoais. E isso me motivou a procurar um outro palestrante para estar falando pra gente um pouquinho de acordo com a realidade que vive, para levar isso para vocês de uma forma mais efetiva mesmo, que eu acho que vocês gostam bastante, né? E esse fato aí do distanciamento nos possibilita isso através aqui, né, das tecnologias. Então hoje eu estou aqui com o Braulio, tá? O Braulio Vieira. Ele é formado em sistemas de informação, ele é especialista em gestão estratégica de pessoas e diretor executivo da Rubius, uma empresa localizada aqui em Muriaé, né, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e sobre as formas de trabalhar, tá certo? Então, o Braulio vai começar agora a falar um pouquinho pra gente. Bem-vindo, Braulio, obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado, professora. Prazer, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como a Thalita disse, eu sou CEO de uma empresa, ou diretor executivo de uma empresa sediada em Muriaé, chamada Rubius, e acredito que eu posso compartilhar algumas das minhas experiências que podem fazer sentido para a vida profissional de vocês, relacionadas principalmente à gestão de pessoas, relações interpessoais e gestão de conflitos. Bom, a Rubius, só para a gente contextualizar, é uma empresa de tecnologia. Então, nós basicamente fornecemos software para instituições de ensino, faculdades e colégios. Via de regra, faculdades e colégios particulares, né, que sempre uma instituição particular, antes dela ser uma instituição de ensino, ela é uma empresa. E com isso ela precisa, assim como qualquer empresa, vender e também fidelizar os seus clientes. Afinal, a fonte de receita dela principalmente está relacionada ao pagamento das mensalidades dos seus clientes ou alunos. Bom, o que a Rubius faz para ajudar as instituições a melhorarem o seu desempenho, né, na captação de novos alunos e também na permanência dos alunos atuais? Nós oferecemos software e processos. Então, talvez aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, eu trabalhei 7 anos em um grupo de instituições de ensino antes da gente abrir a Rubius. E depois da empresa, desde 2013, a gente vem vivenciando aí o dia a dia de várias instituições de ensino de todo o Brasil. Hoje a gente está em 22 estados do Brasil, então acaba enfrentando várias realidades do dia a dia dessas instituições. E eu queria compartilhar não só a nossa visão do relacionamento das instituições, tanto a estrutura administrativa quanto pedagógica, professores, mas também o nosso dia a dia na própria Rubius, porque hoje a gente tem profissionais de várias áreas, desde analista de sistemas até engenheiro de software, engenheiro de produção, administrador, profissional de marketing, designer, direito. Então, são várias pessoas de várias formações e uma das minhas funções enquanto líder é conseguir prover um ambiente em que essas várias formações, essas várias pessoas consigam trabalhar de uma forma sinérgica, né? Ajudar elas a ter condição de desempenhar da melhor forma possível suas funções. E aí, assim, eu quero deixar bem aberto, porque o que eu vou compartilhar aqui não é necessariamente uma verdade absoluta, mas é muito a minha forma, a nossa forma de gerir, de enxergar a gestão de pessoas. Bom, primeira coisa, até para a gente entender, porque a nossa forma difere muito, principalmente as empresas do interior, é que a gente está passando por uma revolução digital. Eu acho muito importante que todas as pessoas tenham essa consciência, né? Se a gente analisar os últimos 10, 15 anos, a nossa vida mudou completamente. Nossa forma de consumir informação, a nossa forma de nos comunicar, né? A nossa forma de aprender. Então, quando a gente olha para o WhatsApp, né, ou Facebook, Instagram, YouTube, agora o TikTok, e agora com o Covid, ficaram mais evidenciadas as videoconferências, o Zoom. A gente não imagina mais a nossa vida sem essas ferramentas. Isso entrou no nosso dia a dia e a gente precisa se adaptar a elas de uma forma positiva, certo? E o que a gente percebe é que o principal ingrediente que a revolução digital traz é a velocidade. Na década de 90, quando tinha uma mudança, quando aparecia alguma coisa nova,
a gente tinha um tempo para se adaptar a essa mudança. Alguns anos, pelo menos, para se adaptar a uma mudança. Então as pessoas conseguiam digerir que a coisa está mudando e ir se adaptando àquela mudança. Hoje, as coisas mudam muito rápido. Às vezes você não tem um ano para se adaptar à mudança. Muitas vezes a coisa muda de um dia para o outro, como foi o Covid. Eu acho que é um exemplo muito evidente aí para a gente. A gente teve que simplesmente mudar completamente a nossa forma de trabalhar de um dia para o outro. Sexta-feira a gente saiu de um jeito e na segunda-feira a gente já não sabia como fazer. E é claro que o Covid é um exemplo excepcional, mas isso está acontecendo o tempo todo, em vários mercados, né? Então a gente vê lá os sertanejos fazendo live porque não pode fazer show. Os médicos agora estão atendendo por telemedicina, estão fazendo conferência pelo WhatsApp para fazer atendimentos. E são tecnologias que eles já tinham, então eles já podiam estar fazendo isso antes, mas a circunstância acelerou o processo. O que a gente entende nesse meio, e eu como empresário tenho que entender? As empresas que não se adaptam a esse novo modelo, elas pagam um preço muito alto, que é sair do mercado. Então, infelizmente, no meio privado, se você não se adapta, você perde competitividade e você está fora do mercado. Como profissional, se você não se adapta, você tem um grande risco também de ser demitido. Tá? Estou falando muito do meio privado, que é o meio que eu mais conheço por ter experiência. Isso acaba com que você fique mais aberto à mudança, mas nem todas as pessoas são assim. Então, esse talvez seja aí o primeiro desafio e foi o primeiro direcionador que fez com que a gente criasse uma estrutura organizacional diferente daquela que a gente vê normalmente nas empresas aqui da região. Tá? O que eu vejo normalmente nas empresas da nossa região, do interior e muito nas instituições de ensino? A gente tem uma estrutura organizacional muito verticalizada. O que significa isso? Você tem lá um diretor-geral, que você tem depois um gerente, depois desse gerente um coordenador, depois um supervisor, depois um analista, um técnico, um assistente, um auxiliar, um estagiário. E quando a gente está entrando no mercado de trabalho, né, eu imagino que vocês já devam estar tendo experiências aí como estagiários ou como auxiliares. Muitas vezes é difícil para você, lá como estagiário, conversar com o diretor. É difícil para o diretor enxergar o seu trabalho. Existe uma estrutura com muitas camadas que acaba dificultando essa comunicação. E além de dificultar essa comunicação, essa estrutura também deixa a organização mais lenta. E esse ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. Eu acabei de falar que o mundo está cada vez mais rápido. Se eu tenho uma estrutura que me deixa mais lento, automaticamente eu não consigo andar na velocidade que o mundo me exige. E isso faz com que as empresas, muitas das vezes, elas insistam em estratégias que não funcionam ou demorem a se adaptar para as novas estratégias que funcionam. Então, o que a gente criou? Quando a gente foi organizar a gestão de pessoas na Rubis, a primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte: uma estrutura horizontalizada. Então, a gente não tem essas diversas camadas, tá, numa estrutura organizacional, o que possibilita que o estagiário fale diretamente comigo ou diretamente com um gestor de uma outra área com muita facilidade, sem burocracia, sem muita formalidade. Então, tiramos muita formalidade, tiramos muito essa hierarquização, então a gente deixou muito mais horizontal, a informação flui muito mais rápido. Segunda questão que nós definimos, nós não vamos trabalhar com microgerenciamento. O que é o microgerenciamento? É quando você precisa conhecer profundamente o trabalho daquela pessoa que você vai gerenciar para poder acompanhar, monitorar o trabalho dela nos mínimos detalhes. Então imagina, por exemplo, que eu tenho um designer. Se eu fosse microgerenciar o trabalho de um designer, eu iria primeiro passar para ele o trabalho. Olha, eu quero uma arte assim, com um plano de fundo, eu quero que você consiga colocar ali as cores da empresa, use o logotipo da empresa e escreve uma frase bem chamativa. Imagina que eu passei essa atividade para ele. Eu iria sentar do lado dele e ficar dando pitaco. Ele colocou a foto, não, essa foto não está tão legal, eu gosto mais com fundo escuro. Ah, não, o logo ficou pequeno, aumenta o logo. Né? Você já viram esse tipo de trabalho? E assim, o que isso ia fazer? Primeiro, eu iria estar investindo todo o meu tempo para ficar microgerenciando o trabalho dessa pessoa. Para ele também é horrível trabalhar assim, porque na verdade o que ele deveria fazer é buscar
uma formação, buscar conhecimento para embasar um trabalho e ficar melhor do que eu para fazer aquela arte. Então, o que a gente faz? A gente inverte o processo. Na verdade, a pessoa ela tem a sua responsabilidade. Então, todo mundo na Rubens é responsável direto por alguma coisa. E sobre aquilo que ele é responsável direto, ele tem uma missão de ficar melhor do que eu naquilo. Melhor do que o responsável direto dele naquilo também. Então, enquanto ele estiver me trazendo um produto do trabalho dele, em que eu consiga criticar, embasando, ele ainda não chegou nesse momento. Agora, a partir do momento que ele está melhor do que eu, ele está, vamos dizer assim, emancipado. E a partir daí, o que eu vou controlar não é o como ele faz, mas o resultado que ele entrega. Então, essa inversão de gestão, ela para de olhar para o microgerenciamento das atividades, para de entender que o chefe ou o dono é o detentor do conhecimento e ele vai te ensinar a fazer e vai pegar no seu pé ali em cada coisinha. E para também de ficar vigiando como se fosse aquele gerentão que quer saber se você está no Facebook ou não. Então, tira tudo isso e traz uma nova realidade. Qual é essa realidade? Nós temos metas, a gente tem objetivos. Tá? Então, lá no início do ano, a gente vai definir, esse ano a gente precisa, vou dar um exemplo de uma meta aqui, faturar 12 milhões. Tudo bem, então isso é uma meta. A partir dessa meta, a gente precisa trazer partes dela para cada setor. Então, vou pegar só essa de exemplo aqui para mostrar como que uma organização com hierarquia vertical lida com meta e como que uma organização com hierarquia horizontal lida com meta. Partindo do pressuposto que eu vendo material didático, tá? Para tentar contextualizar aí no segmento educacional. E esse material didático era em formato físico, livros. Então, a gente tinha uma meta lá no início do ano, o diretor-geral da empresa definiu que são 12 milhões de reais. Por algum motivo, ele chegou nessa conclusão. E aí a gente tem 12 meses no ano, 12 milhões. Vamos imaginar que todo mês a gente vende igual para facilitar? 1 milhão por mês de vendas para aquela empresa. Se eu tenho 5 vendedores, eu vou dividir esse 1 milhão para cada um dos 5, 200 mil para cada um. Tá simples de entender, tá? Cada vendedor tem lá 200 mil reais para vender por mês. Essa é a meta dele. Numa empresa tradicional. Numa empresa tradicional. Uhum. Mas imagina que numa empresa tradicional, e na empresa tradicional não necessariamente é a meta que vai mudar, mas o como você lida com ela. Uhum. Na tradicional, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para aquele vendedor o que ele vai vender e como ele vai vender para chegar nesse resultado. Sim. E vou microgerenciar ele. Vamos lá. Vou acompanhar ele nas vendas, vou perguntar todo dia se ele vendeu ou não e vou cobrar ele para que ele faça o processo exatamente como eu ensinei. Só que o que está acontecendo? O mundo está mudando muito rápido. Uhum. E talvez o jeito que eu ensinei ele a vender não é mais o jeito que funciona. Sim. E talvez não precisa nem passar muito tempo para isso acontecer. Né? Então, o que vai acontecer? Eu ensinei ele a vender livro físico, ele bateu na porta lá da instituição e a instituição falou, olha, não quero livro físico. Agora eu preciso entregar digital, eu preciso de um livro digital, porque os meus alunos não podem vir aqui pessoalmente. Você tem esse produto? O que vai acontecer, pessoal? Esse vendedor ele não vai fechar o negócio por essa objeção. E quando ele trouxer essa objeção para o líder direto dele, o líder direto dele vai orientar ele de novo a fazer do jeito que ele fazia há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. E vai repreender, vai brigar com ele porque ele está fazendo errado. Até essa informação chegar lá no diretor-geral, vai ter passado o mês e ninguém bateu meta. Vai passar o trimestre e ninguém bateu meta. Vai passar o ano e ninguém bateu meta. Qual é o problema? O conhecimento está centralizado. A gente vê muito isso na educação. A gente não está transformando, né? Passando por uma transformação de um professor, ele não é mais aquele detentor total do conhecimento. Nas organizações é muito análogo a isso. Como que funciona a nossa estrutura? Ao invés de eu explicar para ele, eu querer ensinar para ele como, a gente tem um processo, mas ele tem autonomia. Autonomia de quê? De questionar o processo, de propor mudança no processo. Ele tem compromisso com o resultado. Então vamos lá, a mesma meta, o mesmo cenário com uma estrutura horizontal. Esse vendedor, quando ele recebeu essa objeção, olha, não quero livro físico. O que ele vai fazer? Ele vai entender aquilo e vai questionar se o processo que ele está
seguindo, se o produto que ele está vendendo realmente é adequado para aquele momento. E ele vai retroalimentar, não só com o líder direto dele, mas também com a gestão de produtos, que é uma outra área, para que a gente reavalie se o produto que a gente está ofertando é o que o mercado precisa consumir agora, é o que o mercado quer consumir agora. Então, dentro da Rubens, pega um exemplo prático disso, a gente virou 80% da nossa operação para trabalhar controle de evasão, agora a partir de março. Porque no dia 20 de março, quando a gente percebeu que todas as escolas e todas as faculdades precisavam mudar totalmente de cenário, o que aconteceu? Os alunos começaram a cobrar isenção de mensalidade, começaram a pedir parcelamento. Por quê? Porque a renda deles ia ser comprometida e porque o modelo mudou. Então tem muito, vocês devem estar passando por isso agora, né? De, poxa, eu antes tinha uma aula presencial, agora eu tenho aula online, isso é EAD, eu preciso pagar menos. Isso não está acontecendo só aqui, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Só que agora eu vou trazer para vocês a visão da instituição desse processo. Vocês já devem ter recebido essa resposta aí também da instituição. A instituição não reduziu a estrutura de custos por conta desse novo modelo. Então ela tem uma limitação de trabalhar desconto ou trabalhar mudança de preço. Com isso, ela precisa se adaptar para entregar com a melhor qualidade possível dentro das limitações que ela tem a partir de agora. E o que isso traz para a Rubens? Uma necessidade de atender a essa nova demanda da instituição rápido. Então nós tínhamos que mudar nossa operação completamente em uma semana e trazer soluções muito mais para combater a evasão do que para a captação de novos alunos, que é o que a gente estava mais focado antes. Percebe a diferença? Então o que acontece? Só para a gente poder trazer aqui numa estrutura linear. Como a gente tem uma organização horizontal, com estrutura horizontal, com pouca formalidade, com muita agilidade, a gente consegue ser ágil na adaptação à mudança. E isso é o que traz mais competitividade. Uma empresa que se adapta rápido, ela tem mais chances de sobreviver, ou de crescer, ou de ser bem-sucedida. Por consequência, um profissional também que se adapta rápido, ele tem muito mais chances de ser bem-sucedido, ou de sobreviver, ou de ter bons resultados. Isso nunca foi tão verdade. Então, assim, talvez um bom conselho para todos vocês, independente da atuação, é que sempre que for ter uma mudança, é natural que a gente levante uma barreira, uma resistência, natural. Sei lá, vou pegar um exemplo prático aqui. Eu, por exemplo, como com garfo na mão direita. Se falar comigo para começar a comer com garfo na mão esquerda, vocês já tentaram? Tenta comer 2 dias com garfo com a mão esquerda. É muito difícil, é muito ruim, é desconfortável. Por isso que a zona de conforto é eu continuar comendo com a mão direita, né? Eu não vou querer mudar isso. Então, para eu me predispor a investir aquela energia na mudança, eu preciso ser convencido. Algumas pessoas precisam de mais incentivo para ser convencidas, outras de menos, né? Um bom incentivo para trocar o braço de começo é eu quebrar o braço direito. Então, se quebrar o braço direito, né, eu vou ser obrigado a comer com a esquerda, que é mais ou menos o que aconteceu no Covid agora, né? Ficou inviável fazer o que fazia antes. Então, e se a gente ficar mais um ano assim? Ou mais 2 anos, ou mais 10 anos assim? Algumas pessoas vão precisar de 10 anos para mudar. Outras, com uma semana, entenderam que a coisa mudou e que ele teria que fazer alguma coisa nova. E essa coisa nova a gente não sabe qual é. Ninguém sabe qual é. Né? Então, quando vem alguma coisa nova, por exemplo, as aulas síncronas, né? Aquele cara que tem mais resistência, ele tende a criticar a solução. Né? Gente, não, isso não funciona porque pedagogicamente, aí ele embasa, né? Ele vai ter vários justificativos para aquilo não funcionar. Tudo bem, se isso não funciona, o que vai funcionar? Traz alguma coisa nova, a gente precisa experimentar alguma solução e com os resultados desse experimento melhorar essa atuação. Tá? Eu acho que o que a gente não pode fazer é ficar inerte, ignorar uma realidade imposta. E o mundo está trazendo várias realidades novas impostas que estão trazendo necessidade de mudança. Dentro da estrutura da Rubens, então, para poder voltar lá para a minha experiência, como a gente estruturou dessa forma a estrutura da empresa, a gente precisa de pessoas que se adaptem a essa forma de trabalho também.
E isso é muito difícil. Porque o nosso modelo educacional, vocês, né, estão conhecendo ele bem, conheceram como alunos e agora estão experimentando também como profissionais de educação, ele não forma as pessoas para serem líderes, para serem empreendedores, para serem inovadores, para serem proativos, para serem autônomos. Ele forma as pessoas para obedecer regras e seguir fórmulas. Meu Deus, eu lá na escola, fila, um atrás do outro. Vamos lá, indo. E aí dentro da prova, na prova tinha lá uma questão de física para eu ver qual que era a velocidade. Ele me dava a distância e o tempo. E eu tinha que escrever, né? V igual a distância sobre o tempo. Cara, eu queria escrever de um jeito diferente, eu queria usar um outro caminho para chegar no mesmo resultado, e aí a minha questão era negativada porque eu não segui o que todo mundo seguiu. E bom, as pessoas que mudaram o mundo, as pessoas que mudaram as fórmulas, que criaram as fórmulas, elas não seguiram necessariamente aquilo que todo mundo fazia. Então o que a gente valoriza muito na Rubius e que eu acredito que as grandes empresas valorizam? As individualidades das pessoas, a personalidade de cada um e tenta potencializar essa personalidade, essa individualidade para as atividades que ela tem necessidade que sejam feitas na empresa. Então, quem pensa, muitas vezes os nossos melhores programadores lá são caras que se você conversar com ele, o raciocínio dele é totalmente diferente. Mas em contrapartida tem problema que só aquele cara resolve, porque ele pensa justamente diferente. Muitas vezes na escola a gente tem amigos aí que sempre foi mal compreendido, depois o cara estourou, virou um gênio de alguma coisa. É mais ou menos por aí. Bom, e aí, para concluir aqui essa parte inicial, até porque eu sei que Thalita já tem algumas perguntas aí para continuidade, hoje uma grande parte do meu trabalho é recrutar essas pessoas, tá? Analisando o que a gente precisa, quais são as funções, ou sei lá, dentro do time da Rubius, o que a gente está precisando, o perfil comportamental que a gente precisa para se encaixar nessas funções e se essas pessoas têm essa adaptabilidade à mudança, esse perfil de comportamento proativo para conseguir lidar com uma situação de você não ter chefe. Então imagina, na Rubius a gente não tem, você não tem um horário fixo. Então olha que dificuldade, cara, como é que eu vou trabalhar numa empresa que não tem horário fixo? Por um lado é muito bom, você fala assim, nossa, então eu vou chegar a hora que eu quiser. Por outro, você tem que ser muito disciplinado. Porque é o horário que você quiser, mas está sendo cobrado por uma entrega. Se você não cria sua própria rotina, sua própria disciplina, é tipo EAD. Não é mais difícil, porque não tem alguém ali te cobrando no dia a dia, mas é a nova realidade. Outra questão, a gente não tem essa cobrança muito próxima da pessoa, de ficar falando assim, você tá à toa, você tá no Facebook? Não, se você quiser ficar no Facebook o dia inteiro, cara, você vai ser tratado igual adulto. Você vai ficar no Facebook o dia inteiro e vai responder pelas consequências de ter ficado no Facebook o dia inteiro, que pode ser, por exemplo, não entregar o que você devia ter entregue. Então, basicamente, assim, hoje o meu trabalho está muito voltado a esse recrutamento, identificação desses talentos e trazer para o time, e o acompanhamento e a ajuda dessas pessoas para que elas evoluam individualmente e, consequentemente, a gente tem uma evolução também da empresa, um crescimento. A gente é uma empresa de crescimento, então a gente mais do que dobra de tamanho todos os anos. Vamos fazer isso de novo agora mesmo com o Covid, e é um desafio difícil porque, na verdade, o crescimento da empresa ele é um reflexo do crescimento de toda a equipe. Então, se todo mundo crescer, a empresa vai crescer. Senão, dificilmente a empresa vai conseguir ir para o próximo nível. Joia, Braulio. Vamos então agora passar para as perguntas, podemos? Claro. Gente, vocês enviaram, né? Aí eu pedi que vocês mandassem as perguntas, eu selecionei algumas delas para a gente poder conversar um pouquinho aqui, tá? Então, vou iniciar. A primeira questão, Braulio, diz assim: como gestor, quais as melhores estratégias para que a sua equipe se capacite? Como fazer para motivá-los a manterem atualizados? Legal. Então, eu vou sempre responder dentro do que a gente faz, né, que a gente atua. Eu acredito que a educação ela é meio e não fim.
dentro de uma realidade empresarial. Então, a capacitação ela tem que ter um objetivo, que tem que fazer sentido. Então, não adianta, por exemplo, eu falar assim, faz um curso disso para a pessoa. Mas para que eu vou fazer um curso disso? Então, a gente sempre inverte a lógica. A gente sempre traz, primeiro, a entrega. Então, voltando lá nas metas. E voltando lá naquele designer que eu dei o exemplo aqui. Cara, eu preciso que você me traga esse resultado aqui. Mas para isso eu preciso mexer no Photoshop. Perfeito. Eu te recomendo fazer um curso de Photoshop. Para você poder chegar nesse resultado. Mas só que fazer o curso de Photoshop é um meio, é um como. E aí vocês lembram lá atrás, para eu ser coerente com o que eu falei, eu não vou obrigar ele a fazer daquele jeito. Talvez ele prefere ir no YouTube e aprender no YouTube. Tudo bem. Talvez ele prefira fazer um curso de extensão na faculdade. O fato é, quando você cobra ele pelo resultado e você mostra que a capacitação faz sentido para que ele chegue naquele resultado, ele é naturalmente mais motivado, que quem vai se motivar é ele mesmo, a fazer aquela formação para chegar naquele resultado. Então, hoje a gente tem uma ferramenta muito legal para isso, que são as metas. Tá? É claro que isso é uma visão geral, né? Mas individualmente, tem pessoas que, cara, você não precisa nem falar para ele se capacitar, porque ele está se capacitando o tempo todo, e tem pessoas que têm muita resistência à capacitação também. E para essas pessoas, existe uma ferramenta que talvez vai estar presente aqui em toda a gestão de conflitos, que é o diálogo. Tá? Não tem fórmula, uma receita de bolo. As pessoas que têm mais dificuldade vão exigir mais energia do gestor de diálogo e ouvir aquela pessoa. Porque ninguém não quer se capacitar simplesmente por não querer. Com certeza tem alguma coisa por trás disso. E uma das funções do gestor é conseguir entender o que está por trás disso para aquela pessoa. Será que ela está fazendo uma coisa que ela não gosta? Será que ela está passando por problemas extra-profissionais? Não tem tempo, por exemplo, para se capacitar? Ou aquilo não é uma prioridade para ela? Existem N motivos para isso. Então, se eu puder sintetizar aí, no geral, uso as metas para poder trazer significado para a capacitação. Então, fica natural o entendimento que eu tenho que capacitar para chegar naquele resultado. E no individual, uso o diálogo para entender cada caso, porque cada pessoa é uma caixinha única. Certo. Segunda pergunta, você acompanha o desenvolvimento dos membros da sua equipe? De que forma? Boa, muito importante também. Sim, a gente tem uma estrutura semestral de avaliação, tá? Então, a cada 6 meses, pelo menos, eu converso com todos os colaboradores da equipe numa conversa individualizada, onde a gente analisa tudo que aconteceu nos 6 meses anteriores, como foi a evolução dele, como ele enxerga essa evolução e o que ele entende que ele poderia ter sido melhor, seja por fatores externos, seja por fatores internos. E a partir daí a gente provoca uma meta para os próximos 6 meses. Então, nesse momento a gente costuma discutir questões como capacitação, por exemplo, né? Mas cada pessoa normalmente é muito individualizada. Só que além dessa ferramenta de avaliar semestralmente a evolução dessa pessoa, a gente também tem um plano de cargos e salários onde a gente tem níveis de evolução. E eu procuro mostrar para ele o quanto ele avançou naqueles níveis, ou se ele não avançou, por que ele não avançou. Eu acho tão importante em qualquer relacionamento, assim, às vezes a gente culpa muito o outro por não fazer aquilo que a gente esperava. Mas você contou para ele o que você esperava? Né? Então, assim, acho essencial você falar, cara, olha, eu acho que o caminho é por aqui. Eu acho que você devia ler um pouco mais para escrever um pouco melhor, se é esse o problema. Ou eu acho que você devia estudar mais esse assunto aqui, porque você está errando mais nessa situação. Então, basicamente, é assim que a gente trabalha a meta semestral, mas nós temos também desdobramentos de monitoramento. Porque cada setor ele tem um responsável direto. Então, esse responsável direto por aquela pessoa vai fazer um acompanhamento do resultado dela com periodicidade menor. Tá? E aí é muito interessante isso, porque assim, de acordo com a senioridade do profissional, você precisa dar mais energia no monitoramento ou menos. Vou explicar isso melhor.
Se eu tenho um profissional sênior, né, que é muito experiente, provavelmente eu só vou falar com ele de 3 em 3 meses ou de mês em mês, ou só perguntar como que está o resultado e ele já vai me entregar um relatório, tudo muito bem sintetizado e muitas vezes melhor do que eu faria, que afinal de contas, né, ele vai ser melhor do que eu naquilo que ele faz. Mas quando você tem um profissional júnior, é natural que ele precise de mais atenção. Porque muitas vezes ele vai se deparar com situações novas, ele não vai saber exatamente o que fazer. E aí você vai precisar de dedicar mais tempo para essa pessoa. Então, o que a gente conduz na empresa? Os profissionais júniores, eles têm uma evolução de monitoramento do micro para o macro. Então, assim, o cara começou a trabalhar agora na Rubius, vai ter alguém com ele que vai monitorar diariamente o trabalho dele. Ou o ideal é que seja isso. Depois de um tempo, sei lá, depois de 2 semanas, esse cara vai evoluir para ter um monitoramento de 2 vezes por semana. Depois de 1 vez por semana, depois de 1 vez a cada 15 dias, depois 1 vez por mês. E a ideia é que ele vá evoluindo para diminuir essa energia do líder direto. E aí mora uma situação importante. A gente define um desempenho, uma performance. Cada um tem um tempo, cada um tem o seu tempo. Mas se ele tiver problemas estruturais de se adaptar a um modelo de mais autonomia, eventualmente ele vai ter que ser desligado da empresa porque ele não pode gastar a energia do líder imediato por 3 anos, por exemplo, o líder ter que ficar lá diariamente com ele, né? Então a gente mede isso também para poder fazer um acompanhamento mais individualizado. Pergunta número 3. Que aspectos você manteria ou mudaria em relação à atenção que você dedica às necessidades individuais dos seus colaboradores? Muito bem. Então, eu me orgulho bastante, assim, acho que é uma coisa que a gente tem feito bem feito, né? Tem sido bem feita. Mas talvez o que eu poderia fazer ainda mais é tratar mais reuniões individualizadas. Então, hoje uma coisa que eu procuro fazer é separar minha segunda só para reuniões internas. Então, dificilmente eu marco uma reunião externa na segunda-feira. Reunião de negócio, de parceria e tal. E aí essas reuniões internas eu já tenho algumas pré-definidas, que são setores que eu estou mais no operacional. Então assim, eu estou muito próximo ali do comercial, então eu faço uma reunião semanal para ver como está o pipe de vendas, os negócios e tal. Faço uma reunião ali com o pessoal de marketing, com a equipe de marketing, para ver como está a evolução. Faço uma reunião com o setor financeiro, para poder entender como está o fluxo de caixa e outras questões, cobrança e tudo mais. Então tem alguns setores que eu já faço essas reuniões fixas. E os outros espaços da segunda, eu tento fazer reuniões one-to-one, que seriam reuniões individualizadas com uma pessoa. Mas é uma coisa que o volume de trabalho não está me deixando fazer muito. Então, qual que é a minha missão hoje? Conseguir delegar cada vez mais as coisas operacionais que eu ainda faço para eu ter mais tempo de fazer essas reuniões one-to-one com aquelas pessoas que eu acho que eu preciso fazer, tipo potenciais líderes, sabe? Para poder direcionar mais questões específicas dela no dia a dia, que eu acho que é o que o líder mais tem que fazer, sabe? Quando você é um executivo individual, você não lidera ninguém, o seu resultado é o seu resultado. Quando você é um líder, o resultado da sua equipe é o seu resultado, né? Então você precisa conseguir dedicar tempo para o time. Cite os principais fatores que podem gerar conflitos em uma empresa e explique-os. Muito bem. Então, vamos lá. Eu acho que tem muitos motivos para gerar conflito numa empresa, né? Eu acho que o que não falta é motivo para gerar conflito numa empresa. Então, para vocês terem uma ideia, na Rubius, por exemplo, apesar de toda essa avaliação no recrutamento e tudo mais, cara, às vezes tem um funcionário que tem alergia ao ar-condicionado. E aí, Muriaé é quente demais. O cara começa a reclamar, gente, eu tô ficando rinite, não sei o quê. E aí, o outro cara do lado fala, eu não aguento trabalhar sem ar-condicionado. É um conflito muito simples do dia a dia, mas que se você não gerenciar, ele pode crescer e virar um problema grande. Então a gente tem muito conflito. Mas eu acredito, né, que talvez um principal a ser destacado seja realmente a mudança, sabe? Os conflitos que vêm de mudança, eles são mais complexos normalmente. O que significa isso? Sempre que chega algum elemento novo, todo mundo trabalhava de um jeito, e agora
veio uma coisa nova e tem que trabalhar de um jeito diferente, a tendência daquilo que eu falei lá atrás, subir uma resistência, ter discussões, é muito grande. Então, eu acredito que o mundo está ficando cada vez mais propenso a ambientes de conflito, ambientes conflituosos. Por quê? Quanto mais mudança, mais conflito. E aí, né, voltando, acho que a gente tem que estar mais preparado para lidar com conflitos e não entendendo que eles são problemas, que muitas vezes eles são necessários para a evolução. Né? Então, talvez aí se fosse para eleger um principal, que foi a pergunta, eu elegeria mudança. E aí, você como profissional tem que estar preparado para isso. Assim, sempre que tem uma mudança, não espera o conflito. Saiba que vai ter. Né? Então, assim, não tem mudança sem conflito. Dificilmente você vai trazer um negócio. Por exemplo, imagina agora, de novo, pegando aí o Covid. Vocês acham que não vai ter conflito entre os professores? Se vai ser aula presencial, se vai entregar o material na casa do aluno, se ele vai buscar. E qualquer solução que alguém propor, vai ter outros 10 para criticar. Não, mas aí está próximo. Não, mas aí vai expor a risco. Não, mas aí não vai funcionar o processo de aprendizagem. Então, o que a gente precisa, na verdade, não é que não tenha conflitos, mas é gerenciar eles da melhor forma possível. Qual a maneira mais eficaz de superar o paradigma da competição, substituindo pelo paradigma da cooperação? Bacana. Então, o paradigma da competição, ele é até multifacetado, assim, do meu ponto de vista. Porque existe, por um lado, o paradigma de se comparar com o outro, e aí vem redes sociais para mostrar isso, né? Você sempre está olhando que o seu amigo está mais rico, mais bonito, comendo comida mais gostosa, viajando mais. E a gente, desde novinho, foi criado num modelo assim, né? Eu estou muito preocupado se o carro do pai do vizinho é melhor do que o do meu, se minha roupa é melhor ou não. Então, existe um perigo muito grande quando a gente foca a competitividade para esse lado. Isso dentro de uma empresa, cara, se eu estiver competindo com o meu colega do lado, isso gera inveja, isso gera frustração, isso gera problema de relacionamento, isso gera aquele tipo de situação assim de eu esconder a informação para não passar para o colega do lado, então é muito problemático. Por outro lado, eu também vejo uma faceta da competitividade, que é o seguinte, a gente enxergar a competição como algo negativo. E eu não entendo que a competição em si é negativa, mas a competição, quando canalizada de uma forma errada, sim. Por quê? Pensa comigo, se um atleta não for competitivo, se um vendedor não for competitivo, então dentro de algumas características, né, de algumas funções do time, hoje, por exemplo, eu busco a competitividade. Tem cara na equipe, cara, que não quer perder nem no para o ímpar. E o cara, a gente joga videogame, a gente tem videogame na hora do almoço lá na empresa, uma das coisas diferentes aí, né? Então o pessoal almoça, tal, joga videogame ali, cara, se o cara perde, ele fica tão bravo, o cara vai embora. Acabou o dia. Acabou o dia e tal. E assim, isso é ruim? Não, isso é uma característica, tá? Vamos enxergar os indivíduos com as suas individualidades. Essa característica, eu entendo que ela tem que ser canalizada. E aí eu enxergo competição com 2 bons lugares para canalizar. O primeiro é canalizar a competição com você mesmo. Ao invés de eu querer competir com o cara do lado, na verdade eu estou competindo comigo mesmo, com a minha versão de 6 meses atrás. Então lembra aquilo lá atrás que eu falei que a cada 6 meses eu olho o que eu melhorei? Cara, sei lá, eu me propus a aprender inglês e eu não aprendi, isso é um problema, eu não posso ficar não, o importante é competir. Não, cara, tá errado, você não cumpriu, você precisa agora se dedicar para poder nesses próximos 6 meses conseguir. Se essa é uma meta importante para você, você vai competir com você mesmo e você está sendo cada vez melhor do que aquela versão que você era antes. Primeira canalização. E a segunda canalização é conseguir um adversário externo. E aí traz a questão da colaboração. Eu nunca vou competir com o meu colega do lado, eu vou competir com o concorrente que está lá fora. Eu vou competir para poder entregar aquela experiência, aquele resultado para o nosso cliente que a gente se propôs, para atingir aquela meta que a gente se propôs, que é um inimigo em comum, né? Ou adversário em comum, até porque não é um inimigo, mas um adversário, uma meta a ser alcançada. E a partir daí a gente canaliza a competitividade em, cara, nós vamos fazer aqueles 12 milhões, velho. Cara, não bateu até agora, vamos fazer juntos. Como que nós vamos fazer juntos? Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos nos ajudar a fazer aquele resultado chegar. Né? E aí você tem um time
competitivo, mas de uma forma saudável e colaborativa. Então, eu acho que competição e colaboração não deveriam ser antagônicos, sabe? Eu acho que a gente deve pelo menos no meio empresarial, conseguir fazer com que eles trabalhem de forma sinérgica para chegar nos objetivos. Joia. Número 6. A busca constante da ética e da moral como pilares do comportamento humano deve ser refletida e praticada dentro das empresas. Como essas instituições podem contribuir para promover a conscientização de seus colaboradores? Boa. Bom, quando a gente fala de ética, eu sempre me lembro de uma frase que é o seguinte: o óbvio precisa ser dito. E quando a gente está ali, por exemplo, na rua, a gente tem mais... Tem até um livro com esse título, né? O óbvio também precisa ser dito. Exatamente. Porque é engraçado. Na Rubs, por exemplo, aqui em Muriaé, a gente tem mais de 50 pessoas juntas ali na sede e cada uma com uma realidade diferente, sabe? Cada um com uma formação diferente. Por que isso é importante? Porque, cara, às vezes a gente pensa que a forma com que os seus pais te criaram é a forma que os pais das outras pessoas também criaram eles. E não é, né? Até num casamento acontece muito isso, né? Depois que casa, que você vai descobrir lá que tem uma criação diferente e aquilo pode impactar na convivência. Numa empresa é muito parecido. Às vezes tem coisas que são óbvias para você e não são óbvias para todos. Então a ética e o comportamento da empresa ele tem que ser cultivado e dito constantemente, repetido constantemente. Questões como ser transparente, questões como ter compromisso com as entregas, questões como dedicação, responsabilidade. Então tem várias questões que a gente faz na Rubs, até para exemplificar. Primeiro a gente fez um conjunto de valores, tá? Nós temos 5 valores que a gente leva muito a sério, que a gente cumpre e que a gente referencia constantemente. Tá? Então eu sempre falo assim, na Rubs, se você está sozinho numa situação que você vai ter que tomar decisão, não dá para ligar para alguém e tem que tomar decisão, olha para os nossos valores. Se você olhar para os nossos valores, você vai pegar a resposta neles. Depois, se você tiver tomado uma decisão que deu um resultado errado, e se eu te questionar, você fala assim, brother, eu usei esse valor aqui, ele é a nossa Constituição. Então, de repente, isso vai ser um norteador importante. Outra coisa bem interessante que a gente faz. Todo mês a gente tem uma reunião geral, onde a gente compartilha os resultados do mês, alinha algumas questões, todas as mudanças que aconteceram naquele mês, tudo mais. Normalmente dura 2 horas essa reunião. E uma das coisas que a gente faz é destacar os WOWs. O que são os WOWs? São reconhecimentos que clientes, parceiros ou nós mesmos fizemos a alguém da equipe. Então, por exemplo, um cliente falou assim, nossa, o Juan é sensacional, cara, ele ficou até as 10 horas da noite, mas não saiu dali enquanto ele não entregou. Ele é incrível. Então, o cliente falou isso, eu pego essa expressão, a gente coloca ela no slide, lá na reunião geral, com a fotinha da pessoa que falou, com a fotinha do Juan, e mostra como que foi legal a gente conseguir aquele wow. E por trás disso, não tem só o reconhecimento do Juan, mas o reconhecimento do comportamento dele como um comportamento positivo, como um comportamento inspirador e que a empresa está, de alguma forma, incentivando, mostrando como positivo. E aí entram também os comportamentos éticos, né? Então a gente sempre procura estimular, apresentando os comportamentos positivos para mostrar assim, cara, é isso que a gente quer, né, que aconteça. Sempre no final do ano também a gente elege, numa tríade ali de desempenho, comportamentos positivos. Por exemplo, ano passado, o que a gente fez? Qual foi a dinâmica? A gente pegou um selinho para cada colaborador da empresa, na festa da empresa ali de final de ano, que ele tinha 3 selinhos, tá? Então o Brau tinha 3 selinhos ali. Resultado, comprometimento e inovação. Essa é a nossa tríade de performance. Resultado, bater meta. Comprometimento é porque às vezes você é comprometido pra caramba e não bate a meta. Sabe? A gente valoriza isso também. E inovação é quando você mudou o processo. Então, ao contrário daquela gestão diferentona lá que o cara acha que ele é que sabe tudo e que se você mudar você está errado, não, eu quero mais que você mude. Só que você vai ter que provar que é melhor, né? Mudou. E aí, cada um tem um selinho e deu
o selinho para quem ele achou que foi a referência daquele selinho no ano. E aí foi pregando o selinho. Legal. No final da festa, né, no final ali da dinâmica, nós contamos os selinhos. Aí a pessoa que mais ganhou o selinho de inovação foi lá e ganhou um prêmio. A gente colocou 3 prêmios lá, né? Um smartwatch, uma mochila, tinham 3 bons prêmios lá. E aí, mas qual que era a ideia? Premiar, mas reconhecer aquele padrão de comportamento, e as pessoas que a gente percebeu que não ganharam muitos selinhos de alguma coisa e tal, elas começaram a refletir, será que eu estou deixando a desejar nessa frente? Começaram a perguntar umas para as outras, o que eu poderia fazer? Então, isso acaba incentivando o comportamento positivo e ajudando aí a formar uma cultura forte. Sabe? Então, assim, hoje na Rubius eu acredito que as pessoas sabem bem o que se espera delas, ou quais são os comportamentos, inclusive éticos, que se espera delas. Né? Que ela vai ser reconhecida por aquilo, e que aquilo é algo muitas vezes óbvio, mas que é lembrado constantemente. Bacana. Questão número 7. Qual conselho você daria para um funcionário em potencial que almeja uma promoção, mas não se sente confiante para uma conversa com seus superiores? Bom, complexo, né? E uma coisa interessante de destacar aí é o seguinte, né? Muitos exemplos que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo de uma estrutura da Rubius, que é uma estrutura de uma empresa moderna, digital, com menos burocracia e tudo mais. Os cenários são muitos. Eu acredito que vocês muitas vezes vão se deparar aí com cenários de empresas na estrutura antiga, com estruturas verticalizadas e com pessoas também antigas, né? Então, talvez o melhor conselho que eu possa dar, independente do cenário, é que nessa conversa com o seu supervisor, seu superior, você não leve um pedido de promoção, mas que você leve um pedido de conselho. Ou seja, você vai chegar para o seu supervisor, seu superior, e vai perguntar assim, fulano, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu tenho que melhorar para eu conseguir entregar mais? Por que isso que é tão legal, pessoal? Primeiro, você está passando para ele a informação de que você quer progredir. Segundo, você está pegando a informação com quem mais importa, que é qual a visão dele do que você tem que fazer para melhorar. E terceiro, você está lembrando ele de que é importante ele te dar uma promoção ali, cara, porque você está ligado nisso aí, sem pedir, né? Então, eu acho que esse é um ótimo conselho. Você tem menos vergonha de pedir conselho do que de pedir promoção. E eu acho que ninguém deveria pedir promoção. Eu nunca pedi um aumento, tá, na minha carreira, e sempre ganhei. Tá? Assim, sempre tive uma carreira com muitos aumentos, mas porque eu perguntava o que eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço aquilo. Nem ele para falar que eu não fiz, cara, você falou para fazer isso, eu fiz. Agora, se o que ele te falar para fazer for algo que vai de encontro às suas crenças, uma coisa errada, etc., você sempre tem a opção de ir para outro lugar. Mas pelo menos você vai saber que não é um lugar que vai te promover. Qual o maior desafio e como você lida com ele para gerir pessoas de forma eficiente? Acho que você já falou um pouquinho disso, né? Sim. São muitos desafios, né? Eu acho que vão variar muito de realidade para realidade. O nosso maior desafio hoje é que a gente tem equipes muito jovens, então a gente precisa estruturar muito assim, a concepção de mundo do trabalho delas, vamos dizer assim. Mas quando você tem uma contratação de pessoas mais experientes, normalmente você tem um desafio que é quebrar os vícios. Que eu acho que vocês vão lidar muito com isso, gente. Você pega uma pessoa viciada já numa forma de trabalho, e é aquela pessoa que você vai chegar e vai falar assim, ó, nossa, eu queria fazer isso assim, queria usar o Data Show. Aí o cara fala, já tentei, mexe com isso não funciona, vai dar errado, né? E aí lidar com isso é muito desafiador, mas a gente tem que conseguir se adaptar, porque mudar o outro é difícil, tá? Normalmente é mais... Tem três coisas que eu posso fazer em relação a isso. Eu posso me adaptar, eu posso mudar o outro, ou seja, adaptar ele, ou eu posso ir embora. Eu prefiro me adaptar e ir embora, porque mudar o outro é complicado. Muito difícil. A última pergunta, Braulio.
Como lidar com um gestor de personalidade difícil ou colegas também? Quais as melhores estratégias para se ter um bom relacionamento? Então, eu acho que é o gancho do que eu respondi na última pergunta, sabe? Essa questão de personalidade difícil. A primeira coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: personalidade difícil não é justificativa para agressão, para ser mal educado. Então, existe um limite que você precisa se colocar. Tá? Construa a sua personalidade difícil. Né? Ó, o que eu não aceito? Primeira coisa. Então, quando fala assim, um líder de personalidade forte. Cara, se me xingar, a primeira coisa que eu vou falar é assim, ó, você não pode me xingar. Né? Por exemplo. Mas se for uma personalidade difícil do tipo, o cara é bipolar, né, que é muito comum, tenta contornar. Eu acho que a gente precisa tentar contornar a situação. A primeira dica que eu daria era essa. Tipo, você percebe que a pessoa é bipolar? No bom dia você já percebeu. Se hoje é a Magda ou é a Cláudia. Né? Dá um nome ali para os personagens. E no dia que você tiver que falar alguma coisa, né, mais difícil para ela, tenta falar com a Magda, porque a Cláudia é sempre aquela mais ríspida. E se a Cláudia vier demais, e tiver muito dia de Cláudio, tenta compartilhar isso com a pessoa. Acho que você vai se surpreender, sabe? Chegar para a pessoa e falar assim, um dia que for a Magda, né? Falar para ela, olha, Magda, de vez em quando você é Cláudia, sabe? E o bicho pega, porque é difícil, porque você faz isso, faz aquilo e tal. E aí você deixa claro para a pessoa, e muitas vezes, principalmente quem tem gênio forte, não gosta de puxar saco, você gosta de quem chega e te fala a verdade. E quando te fala a verdade, você tem a oportunidade de criar uma âncora com ela. Então vai ter dia que ela vai estar lá dando os pitis, você vai falar assim, Magda, e ela já vai saber, sabe, e vai ajudar no relacionamento. O que eu acho que não se deve fazer é fingir que está tudo bem, não se adaptar, manter o conflito e acabar desgastando muito o relacionamento, tá? E, na pior das hipóteses, novamente, não estou incentivando ninguém a sair dos trabalhos aí, mas sempre lembre, porque que ninguém é obrigado a ficar num relacionamento tóxico por nenhum motivo, tá? Então, eu acho que as experiências todas são válidas, a gente tem que extrair o melhor delas, tentar se adaptar sempre, mas sempre pode ir para um outro lugar e aprender coisas novas e ter novas oportunidades. A Betânia, na palestrante da outra aula que eu trouxe, ela falava, né? Aceita, muda, sofre ou sai. Né? A gente tem essas 4 opções. Então, se você não vai aceitar, se você não vai mudar, você pode sofrer ou então você pode sair, né? Então, assim, acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio aí. Joia, então, gente, as perguntas finalizaram. Você quer acrescentar mais alguma coisa com relação ao conteúdo que você trouxe? Ou... Acho que eu já falei demais, né? Já falou demais. Espero que tenha sido proveitoso. Eu sei que é uma realidade paralela, mas eu fico à disposição, tá, pessoal, para contatos, qualquer dúvida ou acharem que eu possa agregar. Estamos aí. Então, queria agradecer muito, Braulio, você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, agregando conhecimento para os meus alunos. Me sinto honrada pela sua participação. E é isso, qualquer coisa, então, pessoal, que vocês precisarem, né? A gente está sempre por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, da participação do Braulio. E fiquem de olho aí que novas coisas virão, tá bom? É isso, obrigada.